E hoje eu resolvi trazer um pupurri de técnicas que têm chegado para mim aqui pelo Instagram e que vários de vocês têm me mandado perguntas sobre esses procedimentos. Eu não sei exatamente por que eles estão caindo no gosto, né, dos pacientes ocidentais, especificamente dos pacientes brasileiros, mas é uma realidade. Algumas técnicas que estão vindo da Ásia, do Oriente Médio, estão ganhando força com as mídias sociais aqui no Brasil, e hoje eu resolvi tirar esse espaço um pouquinho para a gente conversar sobre essas técnicas, o que há de real sobre elas, qual é o fundamento técnico no qual elas se baseiam e se elas podem eventualmente funcionar para um paciente aqui no Brasil. Eu tenho recebido cada vez com mais frequência perguntas sobre, por exemplo, esse tipo de procedimento, que é uma espécie de blefaroplastia feita ao contrário, de blefaroplastia invertida. E pasmem, eu tenho inclusive colegas médicos que têm me mandado esse tipo de imagem pelo WhatsApp para me perguntar se eu faço e o que é essa técnica. Então, isso aqui nada mais é do que uma tentativa, né, de blefaroplastia, só que ao invés de ser feita a incisão no sulco supratarsal, né, que é a dobrinha do olho, essa técnica ela é feita embaixo do supercílio. E a minha crítica a essa técnica é justamente a cicatriz. É uma cicatriz que fica extremamente visível, ela vai ficar num ponto gravitacionalmente ruim de ser colocado, porque a tendência é tudo descer, e a hora que a gente resolver, né, que a gente precisar levantar o supercílio de uma paciente jovem, por exemplo, como essa, que a gente for reposicionar essa estrutura, a cicatriz vai ficar extremamente visível. Minha opinião técnica é que esse procedimento tem uma indicação, e a indicação é para pacientes que têm isso aqui, ó, prega epicântica. A prega epicântica é uma característica típica dos orientais, em que nós temos uma dobrinha, né, de pele que vai do canto lateral até o canto interno dos olhos. Essa dobrinha de pele, ela pode cobrir o sulco da pálpebra ou o sulco da pálpebra pode simplesmente não existir. E realmente, quando a gente vai fazer uma blefaroplastia num paciente que tem uma prega epicântica extremamente pronunciada como essa, o risco da gente ter má cicatrização, da gente ter brida, da gente ter uma cicatriz hipertrófica, ela é real. Então, nossa, a gente não precisar colocar essa cicatriz é maravilhoso num paciente desse. E aí sim, nesses casos, em pacientes mais velhas, que não querem fazer a ocidentalização da pálpebra, que tem a prega epicântica, fazer a incisão embaixo do supercílio realmente é uma opção real. E na minha opinião, essa seria a única indicação para essa técnica. Para um paciente ocidental que já tem o sulco supratarsal, que não precisa de elevação do supercílio e que ele quer simplesmente tirar a dobra de pele, eu considero que colocar a cicatriz abaixo do supercílio vai deixá-la muito mais visível e numa área muito mais desfavorável para cicatrizar do que na área da pálpebra. Até porque a qualidade da pele é diferente. E o que eu costumo ver aqui no consultório? O que eu vejo é isso aqui que vocês estão vendo na foto. Isso aqui é uma cicatriz de uma tentativa de castanhares num paciente que tem a pior indicação possível. É um paciente de pele grossa, paciente jovem, embora ele tenha pilificação no supercílio, foi feita uma ressecção de pele exagerada, com certeza, num paciente que tem uma grande probabilidade de má cicatrização. Fazer uma blefaroplastia invertida é simplesmente jogar essa cicatriz do castanhares para a parte de baixo do supercílio. Na minha opinião, você troca 6 por meia dúzia. De novo, é o tipo da técnica de exceção e que só deve ser realizado, na minha opinião, em paciente que tem uma prega epicântica muito pronunciada e que não tem indicação de fazer ocidentalização. Para todos os outros, a técnica tradicional, levantar o supercílio por vídeo ou fazer a blefaro tradicional, vai ter uma indicação muito mais precisa e com uma previsibilidade de resultado muito maior. Outra técnica que também já me perguntaram
perceberam se a gente está fazendo, que são essas técnicas não para aumentar o lábio, mas para mudar o formato do lábio, em que você remove retalhos de tecido do vermelhão úmido, do vermelhão seco, para criar esse formato para criar esse efeito, né, de que as estruturas anatômicas do lábio ficaram mais pronunciadas. Então, para quem não sabe, né, quando a gente vai fazer um preenchimento de lábio, o que a gente faz é reforçar as unidades anatômicas do lábio. Então, o lábio superior, ele tem esse tubérculo central, que é aquele que a gente fala que é o do ventinho, né, quando o paciente faz aquele efeito de ventinho, e ele tem 2 tubérculos inferiores, né, duas áreas mais gordinhas, lateralizadas, que dão esse efeito final, né? Quando a paciente ela faz o biquinho, parece que ela tá soprando, né? Tá fazendo ventinho. Minha opinião sobre isso: para criar o efeito, você vai ter que colocar ácido hialurônico. E a gente nunca pode esquecer que todas as estruturas envelhecem e que a paciente de 18, 20 anos que hoje tem o lábio super volumoso, super carnudo, ele vai perder esse volume, ele vai perder esse turgor e ela vai com 50, 60 anos ter uma perda disso. Ela vai ter flacidez de pele e a maioria das pessoas não vai conseguir manter esse volume com ácido hialurônico a vida inteira e ficar reaplicando o ácido hialurônico. Até porque aquele efeito, né, de lábio inchado nunca vai melhorar. E o que a gente tem que sempre pensar quando a gente cria essas alterações de formato, né, nas estruturas anatômicas da face? De que todo mundo vai envelhecer e de que essas alterações que nós provocamos vão envelhecer junto com as pessoas. Quando começou a moda da lipo HD, da lipo ultra HD, do que quer que seja que a gente crie o desenho das estruturas musculares, uma das grandes críticas a essas técnicas é que a paciente de 30, que hoje faz uma lipo superficial para criar o efeito, né, da musculatura desenhada, ela vai envelhecer, ela vai ter filhos e daqui a 10, 15, 20 anos ela vai ter aquele retalho todo flácido, só que com as irregularidades que foram criadas. Então, eu tenho como princípio na minha prática clínica não criar deformidades que depois eu não consigo resolver. Então, na minha opinião, essas técnicas, né, de lábio, elas se encaixam exatamente nessa descrição. Então, é muito importante que a gente tenha isso claro. E tem mais um detalhe que eu acho que é fundamental e que eu tenho que comentar com vocês. O formato da face do paciente asiático é diferente do formato da face do paciente ocidental. E isso influencia no formato do rosto, da maçã do rosto, tipo de rinoplastia que a gente faz nos pacientes, tipo de blefaroplastia que a gente faz e, é lógico, no tipo de cirurgia que a gente faz ao redor dos lábios. Os pacientes orientais, via de regra, têm esses 2 formatos de face. Ou eles são côncavos, que são aqueles pacientes que têm retrusão de terço médio, ou eles são pacientes planos, né? Eles são pacientes retos. O paciente caucasiano, que é o paciente ocidental, que são a maioria dos meus pacientes aqui na cidade aqui em Santa Catarina, eles têm uma face convexa. A face convexa é aquele paciente que naturalmente tem a maçã do rosto mais projetada e o terço médio mais projetado. Então, não necessariamente um formato de face, um formato de olho que funciona num paciente côncavo vai funcionar num paciente convexo. Então, simplesmente a gente querer transferir as técnicas não vai funcionar. Então, qual é o meu conselho final, né, para quem está aí assistindo, já foi impactado por essas imagens, já assistiu isso? E lógico, internet a gente sempre usa filtro, esses médicos de lá, eles basicamente postam antes e depois e tira a pelezinha e põe pelezinha e sempre uma cicatriz que acabou de ser feita e vocês veem que tudo é feito com anestesia local para ficar bonito na imagem. Então a gente tem que olhar com muito cuidado e com muita parcimônia. Então antes de vocês tentarem reproduzir
reproduzir isso, de tentarem fazer em vocês, esperem 2, 3, 4, eu diria uns 5 anos, para ver se essas técnicas se perpetuam, porque as complicações ainda não começaram a aparecer. Normalmente, toda técnica ela tem uma curva de acomodação. Algumas curvas de acomodação demoram 1 ano, outras demoram 5 anos e outras demoram 10 anos. Aí, depois desse período, a gente vai entender o que realmente funciona, o que criou sequelas e se essas sequelas elas são passíveis de correção. Então, a minha conduta, né, hoje é observar, né, como essas técnicas vão se comportar e que tipo de sequela elas vão trazer para os pacientes ao longo do tempo, porque eu ainda não acredito que elas são técnicas que vão se perpetuar. Elas são aquelas modinhas, são aqueles modismos que vão ter o seu período, né, de crescimento, né, de divulgação, e que daqui a pouco as sequelas vão aparecer e elas vão acabar acomodando e encontrando, né, se realmente elas vão ter o seu espaço ao sol. Então, por enquanto, não façam nenhuma dessas técnicas, nem blefaroplastia invertida, nem esses castanhares ao contrário, nem essas cirurgias de lábio para mudar formato de boca. Tudo isso ainda tá muito naquele limbo, naquela zona do teste, sabe? Não sejam vocês os primeiros a fazer, ok? Um grande beijo e uma excelente semana para todo mundo. Tchau, gente!